Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar por que nós somos competitivos. Eu consigo pensar em duas coisas. Um é sobre o paradigma da escassez e da abundância. Então, imagina uma prateleira de mercado cheia de comida. Se a mentalidade for de escassez, eu vou pegar um monte dessa comida e dizer: não vai ter comida para todo mundo amanhã. Então, já vou pegar a minha parte e um pouco mais para garantir. Se eu tiver num paradigma de abundância, eu vou pegar um e vou dizer: esse é o tamanho da minha fome hoje. Amanhã vai ter mais aqui. E assim, a gente vê que se eu peguei tudo, realmente acabou para quem aparecer depois. E se eu peguei um só do tamanho da minha fome, ficou mais comida na prateleira. E as próximas pessoas que chegarem vão ter comida. Isso acontece em vários níveis, né? Até porque tem uma questão de tempo. Então, se eu pegar demais antes do tempo das coisas serem produzidas e colocadas na prateleira de novo, provavelmente vai ficar faltando durante mais tempo. E se eu pegar só um pouquinho a tempo das coisas serem produzidas e repostas, nunca vai ter a sensação de que está esvaziando. Só para ilustrar o paradigma da abundância e da escassez. Então, se eu penso que tem pouco, realmente vai ter pouco. E se eu penso que tem muito, realmente sempre vai ter. A lógica da competitividade é a lógica da escassez. A lógica da cooperação é a lógica da abundância. E aí um outro ponto é a avaliação por competências. A gente tem, principalmente no nosso sistema de trabalho, a perspectiva de que as pessoas precisam ter uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes para que elas sejam realmente competentes. Até uma teoria, né? Métodos de avaliação por competência, CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. E aí as pessoas tendem a ser avaliadas por um ideal de funções a serem completadas nos seus trabalhos. Então, por exemplo, uma pessoa para desenvolver uma função de atendimento ao cliente precisa ter entre 1 e 5 de nível 3 de visão estratégica e de nível 1 a 5, nível 5 de atenção à necessidade do cliente. Então, assim, tentando numerar habilidades que essa pessoa precisa ter. Mas as pessoas não são feitas de forma mensurável, né? As habilidades e competências das pessoas são únicas. Nessa diferença entre expectativa e realidade, e ainda considerando a variante de que, às vezes, uma competência ela pode ser um estado de espírito. Então, eu posso até não ser uma pessoa muito organizada, mas um dia na vida eu sou super organizada porque eu acordei inspirada para fazer isso. Então, pode ser um estado de espírito e pode ser um hábito. Todo dia eu vou lá e faço aquilo um pouquinho. Para mim é um hábito, eu gosto de fazer isso com frequência. Ou pode ser uma coisa inata. Eu nasci assim, eu sou assim, eu nem percebo o que eu estou fazendo, mas eu faço assim. Então, uma competência, ela pode ter várias caras, né? Então, nesse processo de avaliação empresarial, expectativas para desempenho de funções, a gente acabou desenvolvendo mais e mais as nossas características de competição, porque a gente tem medo de não ser bom o suficiente, de não ser aceito, de não ser capaz, de ficar para trás e todas essas coisas que a competição gera, ou que geram a competição. Mas outro dia eu estava lendo uma reportagem, não vou saber da fonte agora, mas a reportagem dizia que as organizações não são a soma das competências dos seus funcionários. As organizações são o resultado das relações entre os seus funcionários. O que isso desperta é que as competências elas não precisam ser necessariamente mensuradas
em números, elas não precisam ser mensuradas em características pontuais. Elas precisam ser estimuladas nos relacionamentos. Então, lembra quando a gente falou dos valores? Se essa empresa, por exemplo, que eu dei do atendimento ao cliente, se ela tiver como cultura a atenção ao cliente, naturalmente, qualquer pessoa que ocupar esse espaço de atendimento ao cliente vai estar mais próxima do que a gente consideraria um nível 5 de atendimento ao cliente. E, claro, uma pessoa que ocupar um cargo de visão estratégica e que deveria ter competência número 5 de visão estratégica, também pode ter o número 5 de visão ao cliente. A gente pode entender que a competitividade vem desse lugar da escassez e da expectativa quase robótica de como o ser humano deve se comportar para ser aceito. E uma alternativa à vida de competição é a vida de cooperação. Então a gente vai entender como cada um é, quais são as habilidades de cada um, como a gente se manifesta, quais são as motivações, quais são os valores que se agrupam, os sonhos coletivos, para que as pessoas cooperem e façam o melhor que elas podem e que com certeza vai ser melhor do que qualquer coisa possível planejada. Até porque, se for algo planejado que não está aí dentro das habilidades das pessoas, não vai ser alcançado mesmo. Então, fica aqui a nossa reflexão do porquê nós somos competitivos e como a cooperação pode ser uma alternativa. Gostaria que você respondesse no seu caderninho. O que da grandeza humana nós estamos renunciando ao privilegiar os valores da competição? Até logo!